Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje sobre Introdução à Sociologia. Enfim, vamos começar a disciplina de Sociologia. Nós teremos, então, nessa aula, 8 lições, né? A primeira é sobre o conceito de Sociologia, o que é a Sociologia a nível geral, muito simples. Depois vamos falar sobre o objeto de estudo da Sociologia, segundo alguns teóricos, né? Seria o estudo da sociedade, segundo os diversos teóricos que estudam essa sociedade. A interface com as outras ciências, como a história, a antropologia e outros, né? Qual a diferença, em que é difícil linear ali, como que elas estão muito próximas. A contextualização histórica do surgimento da sociologia, que é um contexto de revoluções, de crises econômicas e políticas, né? E aí as questões essenciais, né, que surgem a partir desse contexto de crise, né, a partir dessas transformações sociais, que trazem a necessidade, né, do pensamento sociológico, do estudo, da resposta a essas questões, né? O método científico que embasa então o surgimento dessa ciência, né? Esse método ele está norteado pela observação e pela experimentação dos fenômenos, né, da natureza. Então, como que isso vai se aplicar à sociedade para a gente ter uma ciência do estudo da sociedade? Como se dão as pesquisas sociológicas? A gente tem aí os principais teóricos, né, 3 teóricos principais do método sociológico e as técnicas de pesquisa que podem, né, ser usadas na sociologia, que tem a base quantitativa e também a base qualitativa, tá? Então, seguindo aqui na nossa introdução à sociologia, primeiro ponto é o que é a sociologia, né? Esse termo foi adotado em 1838 por Augusto Comte, né? E significaria, então, a ciência de observação dos fenômenos sociais. Veja, observação, né? Então, a ciência da sociedade, né? Para estudar, observar os fenômenos sociais. Ela não é uma ciência normativa, né? Ou seja, ela não emite juízos de valor sobre os tipos de associação e relações estudados, né? Pois ela se baseia em estudos objetivos, né? Que melhor podem revelar a verdadeira natureza dos fenômenos. Então, ela tenta manter um caráter objetivo, né? Num certo sentido, neutro, e é assim que o Augusto Comte vai se posicionar perante o estudo dos fenômenos sociais, né? Então, desta forma, a sociologia ela é o estudo e o conhecimento objetivo da realidade social, né, no seu surgimento, tá? Só que ao longo desse tempo nós vamos ter vários outros estudiosos da sociedade, né, que vão ampliar então o conceito, né, do estudo desse objeto, né, dessa sociedade. Então, por exemplo, Emile Durkheim, ele vai dizer que a sociologia, a ciência da sociedade, tem por objeto os fatos sociais. Então, ele vai seguir a risca do Augusto Comte, né, dos fatos objetivos. Max Weber, a ciência que pretende entender a ação social. Então, a gente já cai para um campo mais subjetivo, a ação social. O que é essa ação, né? George Guvit, é a ciência que estuda os fenômenos sociais. O que são, então, esses fenômenos sociais? Não está tratando, né, tanto enquanto fatos, né? Florence Fernandes, que aí é um sociólogo brasileiro, ciência que estuda a interação dos diferentes níveis da organização social. Wise, que o estudo das relações sociais, né? O Hobhouse, que estuda a totalidade da vida social do homem. Então aí são diversas abordagens sobre esse objeto de estudo. Então não só tratado de uma forma tão objetiva, né, como foi tratado no seu surgimento, né? A sociologia ela faz interface com diversas ciências que também estudam, né, aspectos da sociedade, como a história, por exemplo, né, a política, a antropologia, que a antropologia é um campo de estudo da sociologia, o direito. Então, cada uma dessas ciências elas vão ter
uma abordagem específica sobre essa condição da vida social e do homem. Então, o direito, por exemplo, vai trabalhar as relações sociais no campo das relações jurídicas. A antropologia, né, vai pensar essa totalidade da vida social do homem, mas focado, então, no homem, em grupos, né, específicos, pequenos, que compõem, né, partes de uma sociedade ou uma sociedade específica, né, distante. A política é um aspecto social, né, que também, né, se interessa pelo estudo da ação social, né? Então a gente vai ter campos da sociologia que também vai estudar a política, certo? A história, que estuda o homem, sua transformação ao longo do tempo, né? Vai estudar esse movimento, né? Então a sociologia vai estudar essas sociedades e essas transformações que essa sociedade também sofre ao longo do tempo, mas não com o viés tempo, né? O viés histórico, mas com o viés, né, das transformações da vida em sociedade, o que aquilo implica para o homem. Então, são essas interfaces, né, com essas outras ciências, que é difícil também a gente traçar uma linha muito, uma fronteira muito rígida entre essas ciências, né? O contexto que surge a ciência a sociologia, né, vai ser um contexto de muita crise, né, da Revolução Industrial, que traz uma transformação muito brusca na sociedade, né? Então a gente vê aí imagens, né, da Revolução Industrial, o processo de urbanização, a gente vê aí o trabalho infantil, né, essas fotos dessas crianças operárias. E isso vai trazer vários questionamentos, né? A Revolução Francesa, que é o abalo na estrutura política de poder, com a guilhotina, né? A morte aí dos governantes. Então, momentos de crise, rebeldia, colapsos que precisam ser melhor explicados, né? Existia um anseio em se entender o que estava acontecendo e o que fazer, né, diante dessas transformações. E aí temos as questões essenciais que surgem nesse momento e que vão ser a mola propulsora, motivadora, né, do surgimento dessa ciência, que é a compreensão dessas transformações. Quais as causas dessas transformações sociais? Quais as características da sociedade moderna, então, dessa nova sociedade? E o que fazer diante dessas transformações, diante desses colapsos, né? Então, são questões muito importantes que o Augusto Comte, né, vai tentar resolver quando ele cria a ciência sociologia. Também ele vai se pautar no método científico. Então, a ciência, né, o método científico vai dar uma segurança de verdade, né, de certeza para as pessoas. E é com base nesse método que a sociologia vai surgir para criar, né, essa condição de se chegar a uma verdade, a um real entendimento da sociedade. Então a gente vê nesse período um aperfeiçoamento do método científico, né, sua universalização, ele passa a ser incorporado em todas as ciências, constituindo-se assim o elemento central que define o pensamento moderno, né? Foi somente com o método científico que os homens do século XIX tiveram um instrumento radicalmente novo para entender essa sociedade e enfrentar os dilemas desse mundo, né, que esse mundo trazia, né? Então, o que se desejava era aplicar o método científico ao estudo dos fenômenos que ocorriam na sociedade. Foi isso que se fez nesse primeiro momento, né? Depois disso, as pesquisas sociológicas se desdobraram em outros teóricos, né? Então, se a gente for pensar a nível de método, né, o sociólogo ele observa, identifica, descreve, registra, interpreta, relaciona e analisa as regularidades da vida social. Ele busca entender o que é regular, né, compreender suas leis de funcionamento e como que funciona aquele momento daquela sociedade. Então,
né, vão surgindo ao longo do tempo vários modelos de interpretação dessa realidade. A gente trouxe aí 3 modelos principais, né, que permeiam aí o método sociológico, tá? O método de análise social. Então, o primeiro deles é o funcionalismo, que é um método comparativo do Emile Durkheim, né, que nós vamos estudar depois, mais à frente. A gente tem também o método compreensivo do Max Weber, né, que o Weber vai estudar, então, a ação social, vai buscar interpretar esse comportamento humano, né? A gente tem também o materialismo histórico e dialético de Karl Marx, que é um filósofo, um sociólogo, né, em que ele vai fazer uma análise crítica da sociedade capitalista. Então ele tem, né, uma característica aí crítica, né, na análise social. Então são perfis, né, que vão se desenvolvendo mais à frente, né, nessas pesquisas sobre a sociedade. As técnicas de pesquisa utilizadas, elas variam, né? A gente tem pesquisas que têm caráter quantitativo e caráter qualitativo. Então, vamos lá. As pesquisas quantitativas, elas, né, o próprio nome já diz, envolve quantidade. Então, elas analisam padrões, né, de comportamentos, de ações. Então, elas trabalham com coleta de dados por meio de questionários, de informações colhidas, né, estatísticas, né, ou, né, o que a gente tem aí muito as novas tecnologias da informação que auxiliam muito, né, na reunião desses dados, né, para se estabelecer então esses padrões. Então são as pesquisas quantitativas. A gente tem também as pesquisas qualitativas, né? Estas sim, elas são mais particulares, elas vão permitir um aprofundamento, vai fazer análise biográfica, documental de um determinado aspecto, de uma determinada situação, né? Pode ser observação participante, então ela não está muito preocupada nos padrões mais gerais, mas sim de entender um determinado comportamento, um determinado padrão num campo mais específico, né? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, né? E espero que vocês tenham realmente compreendido aí o nosso material, beleza? Beijos, até!